Vivemos em um tempo de mudanças rápidas. O mundo gira em alta velocidade e muitas vezes sentimos que estamos perdidos em meio ao barulho das notícias, às cobranças da sociedade e às incertezas do futuro. Mas, em meio a essa agitação, existe uma sabedoria milenar que atravessou desertos, exílios e séculos de história: os ensinamentos judaicos. Eles nasceram em tempos antigos, mas falam diretamente ao coração humano de hoje. A Torá, o Talmud e as tradições judaicas não são apenas textos religiosos ou regras antigas. São mapas de vida, cheios de conselhos práticos sobre como viver com propósito, como lidar com a dor, como cultivar a esperança, como tratar o próximo com dignidade e respeito. Este livro não é sobre teoria distante. É um convite a olhar para a sabedoria judaica e aplicá-la em nosso dia a dia moderno. No trabalho, na família, na forma como falamos, descansamos e cuidamos uns dos outros. Ao longo dos próximos capítulos, você encontrará reflexões que atravessam gerações. Elas vão mostrar que ainda é possível viver com intenção, transformar pequenas atitudes em grandes mudanças e, acima de tudo, descobrir que cada um de nós tem um papel na construção de um mundo melhor. Abra sua mente, acalme seu coração e permita que essas palavras guiem seus passos. Porque, como diz um antigo ensinamento judaico, não cabe a você terminar a obra, mas também não é livre para se afastar dela. Este é o chamado: fazer a nossa parte, e a melhor hora para começar é agora. Quando pensamos na Torá, muitas vezes a enxergamos como um livro antigo, cheio de regras distantes da nossa realidade moderna. Mas, na verdade, ela é um guia vivo, que atravessou milênios e continua apontando caminhos para a vida cotidiana. Imagine uma manhã comum. Você acorda, pega o celular e já encontra dezenas de mensagens, cobranças, compromissos. A mente começa a se encher de ansiedade. É nesse momento que a sabedoria judaica pode entrar. Um dos princípios mais fortes da Torá é a ideia de intenção. Não basta apenas agir, é preciso saber por que estamos agindo. Antes de responder uma mensagem, de começar o trabalho, de sair de casa, o ensinamento nos convida a parar por um instante e refletir. O que estou fazendo agora tem propósito? Vai me aproximar do meu objetivo ou apenas me dispersar? No Talmud há uma frase poderosa: a pessoa deve sempre avaliar seus caminhos. Isso significa trazer consciência para cada escolha, mesmo as pequenas. No mundo de hoje, cheio de pressa e distrações, essa prática se torna uma ferramenta de sobrevivência. Antes de publicar algo em uma rede social, antes de responder uma crítica, antes de se comprometer com algo que não pode cumprir, a sabedoria judaica ensina: pare, reflita e haja com intenção. Aplicar esse ensinamento transforma a rotina. Em vez de viver reagindo ao mundo, passamos a viver construindo o mundo. Em vez de correr atrás do tempo, começamos a dar valor a cada momento. Esse é o convite do judaísmo para nós. Fazer da vida comum um terreno sagrado, onde cada gesto, cada palavra e cada decisão se tornam oportunidades de crescimento. Uma expressão central no pensamento judaico, Tikkun Olam, que significa literalmente consertar o mundo. Não é apenas uma ideia poética, mas um chamado prático para cada ser humano. O ensinamento é simples e profundo. O mundo não está pronto. Ele precisa de nossas mãos para ser reparado. Cada injustiça, cada desigualdade, cada sofrimento humano é um lembrete de que há algo que podemos fazer. No passado, esse conceito guiava desde atos de justiça nos tribunais até práticas de solidariedade nas aldeias. Hoje ele encontra um novo sentido em meio às crises modernas, sociais, ambientais e espirituais. Imagine alguém que, ao sair de casa, decide não jogar lixo na rua. Parece pequeno, mas é um gesto de Tikkun Olam. Outra pessoa dedica algumas
horas por semana, para ensinar crianças carentes. Isso também é Tikkun Olam. Uma empresa que escolhe não explorar trabalhadores, mesmo que isso custe lucro, está praticando Tikkun Olam. O mundo moderno, acelerado e individualista, nos tenta a pensar apenas em nós mesmos. Mas a sabedoria judaica lembra: nossos atos têm impacto coletivo. Não existe ação neutra. Cada palavra, cada escolha, cada silêncio constrói ou destrói algo no mundo. O rabino Hillel, um dos grandes mestres do Talmud, deixou uma frase que ecoa até hoje: se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for apenas por mim, o que sou eu? E se não agora, quando? Essa tríade é um guia prático para nossos dias. Cuidar de si mesmo. Não podemos ajudar o mundo se estivermos destruídos. Cuidar do outro. De nada vale prosperar sozinho em um planeta que sofre. Agir agora. Não esperar pelas circunstâncias perfeitas para fazer o bem. Tikkun Olam nos chama a viver com responsabilidade. Cada pequena decisão é um tijolo que colocamos no edifício da humanidade. O gesto pode ser simples: ouvir alguém com atenção, dividir um pouco do que temos, estender a mão para quem caiu. Mas no todo, forma uma revolução silenciosa que muda destinos. No fim, consertar o mundo não significa fazer algo grandioso. Significa viver de forma que, quando olharmos para trás, possamos dizer: deixei o mundo um pouco melhor do que o encontrei. Desde os tempos mais antigos, a vida judaica foi construída em torno da família e da comunidade. Quando lemos a Torá, percebemos que não existem histórias de indivíduos isolados. Cada personagem está sempre ligado a um povo, a uma casa, a um círculo de relações. Esse valor é tão profundo que até as orações judaicas são coletivas. Não se reza apenas por si, mas sempre pelo nós. A mensagem é clara: ninguém cresce sozinho. No mundo de hoje, onde muitos vivem cercados por telas, mas ainda assim mergulhados em solidão, esse ensinamento se torna urgente. As redes sociais prometem conexão, mas muitas vezes nos deixam mais distantes. O judaísmo, ao contrário, nos lembra da importância do encontro real, de olhar nos olhos, de ouvir com atenção, de compartilhar a mesa. A família, nesse contexto, não é apenas laço de sangue. É espaço de transmissão de valores, de cuidado mútuo, de refúgio nas tempestades da vida. Cada gesto dentro de casa, desde um simples jantar até uma conversa antes de dormir, pode ser uma semente plantada no coração das próximas gerações. E a comunidade é a extensão dessa família. É o lugar onde celebramos juntos, mas também onde choramos juntos. Onde ajudamos aquele que perdeu o emprego, onde visitamos o doente, onde dividimos o pão. É a rede que impede que alguém caia no vazio. Um antigo ditado judaico diz: mais do que o povo judeu guardou o Shabat, foi o Shabat que guardou o povo judeu. Podemos adaptar esse pensamento para a família e a comunidade. Mais do que mantermos esses laços, são eles que nos mantêm de pé. Aplicando isso aos dias atuais, o convite é simples e desafiador: estar presente. Presente de verdade, não apenas fisicamente, mas com o coração. Desligar o celular durante um jantar, ouvir sem pressa, oferecer apoio sem esperar retorno. Em uma sociedade que valoriza tanto a independência, o ensinamento judaico nos lembra que a verdadeira força está na interdependência. Somos mais humanos quando pertencemos. No final, construir família e comunidade é, talvez, o maior legado que podemos deixar. Porque tudo passa, bens, conquistas, status, mas os vínculos que cultivamos permanecem como herança viva. No judaísmo, a palavra não é apenas um som lançado ao vento. Ela tem peso, tem vida, tem poder. A tradição ensina que o universo foi criado por meio da palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz.
Desde o princípio, falar é criar. Se a palavra pode criar mundos, também pode destruí-los. Uma bênção pode levantar alguém do desespero, enquanto uma crítica cruel pode marcar uma alma por toda a vida. Por isso, os sábios judaicos sempre alertaram: o que sai da boca tem força de construir ou de ferir. Nos dias atuais, esse ensinamento se torna ainda mais relevante. Vivemos em uma era de palavras rápidas, jogadas em redes sociais sem reflexão. Um comentário impensado pode humilhar, espalhar ódio e até destruir reputações. Ao mesmo tempo, uma mensagem de apoio, um elogio sincero, uma palavra de consolo pode salvar alguém que estava prestes a desistir. O Talmud afirma: a língua é tão poderosa que pode matar ou dar vida. O que isso significa para nós? Hoje, que precisamos cultivar a responsabilidade verbal. Antes de falar, perguntar: isso é verdadeiro? É necessário? Vai edificar alguém? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja a escolha mais sábia. Mas usar a palavra não significa apenas evitar o mal. Significa também praticar o bem ativamente, dizer obrigado, reconhecer o esforço de alguém, encorajar, ensinar, abençoar. Cada palavra positiva é uma semente lançada que mais cedo ou mais tarde frutifica. Na era digital, esse poder se amplia. Uma mensagem pode alcançar milhares de pessoas em segundos. Isso nos torna ainda mais responsáveis pelo impacto daquilo que dizemos. A tradição judaica nos convida a lembrar que falar é um ato espiritual. Cada vez que abrimos a boca, temos a chance de trazer luz ou sombra. A escolha é nossa. No fim, o ensinamento é simples e eterno. Use suas palavras como instrumentos de vida e não de destruição. Na correria do mundo moderno, parece quase impossível desligar. Vivemos em um fluxo constante de mensagens, notificações, prazos e cobranças. É como se nunca houvesse pausa. Mas o judaísmo, desde a antiguidade, já trazia uma resposta para isso: o Shabat. O Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. 24 horas dedicadas ao descanso, à família e à espiritualidade. Não é apenas uma pausa física, mas um reencontro com o essencial. Durante o Shabat, os judeus são convidados a desligar-se do trabalho, das preocupações cotidianas e até mesmo das distrações externas. É um tempo para olhar nos olhos, compartilhar a mesa, cantar, refletir e lembrar que a vida não se resume a produzir. No mundo de hoje, essa prática tem muito a nos ensinar. Quantas vezes nos sentimos esgotados, como se estivéssemos presos a uma engrenagem que nunca para. O Shabat é um lembrete de que descansar não é perder tempo, é recuperar a alma. Imagine uma família reunida à mesa, sem celulares, sem televisão. Apenas conversa, risadas, histórias e silêncio respeitoso. Esse é o espírito do Shabat, desacelerar para perceber o valor do agora. Mas o descanso do Shabat vai além de um dia religioso. Ele pode ser adaptado por qualquer pessoa, de qualquer crença, como um princípio de vida. Reservar um tempo para se desconectar, para refletir, para nutrir relações. Pode ser algumas horas por semana em que você decide estar presente de corpo e alma, sem distrações. A Torá nos lembra que até Deus descansou no sétimo dia. Se até o Criador do universo fez uma pausa, quem somos nós para acreditar que podemos viver sem descanso? O ensinamento é claro: o verdadeiro equilíbrio não está em fazer cada vez mais, mas em saber quando parar. No final, o Shabat é um presente, um convite para viver não apenas para o trabalho, mas também para o amor, a fé e a alegria de estar vivo. A história do povo judeu é marcada por desafios quase inimagináveis: exílios, perseguições, destruições, discriminações.
Em cada geração, parecia haver uma nova tentativa de apagar sua identidade. E ainda assim, o povo sobreviveu. Mais do que isso, floresceu. Essa sobrevivência não foi fruto apenas da força física, mas de algo muito mais profundo: resiliência. Uma capacidade de se reinventar diante da dor, de transformar tragédias em novas oportunidades, de nunca deixar que a esperança morresse. Nos dias de hoje, quando enfrentamos nossas próprias crises, perdas pessoais, dificuldades financeiras, doenças, fracassos, esse exemplo se torna uma fonte de inspiração. O judaísmo nos ensina que a adversidade não precisa ser o fim da história, mas pode ser o início de um novo capítulo. Há uma expressão no Talmud que diz: mesmo quando a espada está pousada sobre o pescoço de uma pessoa, ela não deve desistir da esperança. Esse ensinamento é uma chave poderosa para a vida moderna. Significa que, por maior que seja o obstáculo, há sempre espaço para recomeçar. A resiliência judaica não é uma negação da dor. Ao contrário, é o reconhecimento dela, mas com a certeza de que a dor não define o futuro. Depois de cada destruição, os judeus reconstruíram suas casas, suas escolas, suas sinagogas. Depois de cada exílio, refizeram sua cultura, seus negócios, suas famílias. No mundo atual, onde tantas pessoas vivem pressionadas por frustrações e incertezas, essa lição é essencial. Ser resiliente não é nunca cair, é aprender a levantar. Não é fingir que não há cicatrizes, mas transformar cicatrizes em marcas de superação. Cada pessoa carrega dentro de si uma centelha dessa resiliência. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez sinta que não há saída. O ensinamento judaico sussurra: não desista. Respire fundo, dê um passo de cada vez e confie que o amanhã pode ser diferente. A história de um povo milenar mostra que a escuridão nunca teve a última palavra. Sempre houve luz depois da noite, e assim será também para cada um de nós. Se há um valor que atravessa toda a tradição judaica, é o da educação. Desde os tempos antigos, aprender e ensinar sempre foram considerados atos sagrados. Não. Por acaso, em comunidades judaicas, mesmo nos momentos mais difíceis da história, escolas eram construídas antes mesmo de sinagogas. O motivo é simples: o conhecimento liberta, preserva e transforma. Ele é a herança mais preciosa que se pode deixar para as próximas gerações. Na Torá há uma ordem clara: ensinarás estas palavras aos teus filhos e falarás delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Esse mandamento não é apenas religioso. É um lembrete de que o ensino deve estar presente em todos os momentos da vida, não limitado às salas de aula. Nos dias de hoje, esse princípio ganha uma força ainda maior. Vivemos em um mundo de mudanças rápidas, onde a informação é abundante, mas a sabedoria é rara. A tradição judaica nos lembra que aprender não é acumular dados, mas transformar conhecimento em vida prática. Educação, no judaísmo, não é apenas acadêmica, é também moral e espiritual. Ensinar alguém a ser justo, a agir com bondade, a respeitar os outros, é tão essencial quanto ensinar matemática ou ciências. Outro aspecto importante é que o aprendizado nunca termina. Em qualquer idade, há algo novo para descobrir, refletir, aprimorar. Por isso, em muitas casas judaicas, há o costume de sempre ter livros abertos, discussões acesas, perguntas sendo feitas. O estudo é visto como um diálogo infinito entre o passado, o presente e o futuro. No mundo atual, esse valor pode transformar vidas. Quando investimos em aprender,
Seja um novo idioma, uma nova profissão ou até uma nova maneira de enxergar o mundo, estamos expandindo nossas possibilidades. E quando transmitimos esse aprendizado a outros, multiplicamos o impacto. No fim, a lição é clara. O maior patrimônio que alguém pode ter não está no bolso, mas na mente e no coração. Educar é plantar sementes. Algumas germinam rápido, outras demoram anos, mas todas têm o poder de transformar o mundo. No judaísmo, ajudar o próximo não é apenas um gesto de bondade, é um dever sagrado. A palavra usada para caridade é tzedakah, que vem da raiz de justiça. Isso significa que dar não é apenas um ato de generosidade, mas uma obrigação moral. Equilibrar o mundo, diminuir as desigualdades, corrigir injustiças. Nos tempos antigos, a tzedakah se manifestava em ações como deixar parte da colheita para os pobres, acolher estrangeiros ou sustentar viúvas e órfãos. Hoje ela pode se traduzir em apoiar projetos sociais, dividir tempo com quem precisa de companhia ou até praticar pequenos gestos de cuidado no dia a dia. Mas há um detalhe importante. No judaísmo, o valor de uma doação não está no tamanho, mas no coração. Dar pouco com sinceridade vale mais do que dar muito para aparecer. Por isso, os sábios dizem que mesmo o mais pobre pode cumprir tzedakah, porque não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de atitude. Um exemplo poderoso é o dos 8 níveis de tzedakah, descritos por Maimônides, um dos grandes pensadores judeus. O nível mais elevado não é dar esmola, mas ajudar alguém a se sustentar sozinho, oferecer trabalho, ensinar uma profissão, dar condições para que a pessoa recupere sua dignidade. Nos dias atuais, isso é revolucionário. Em vez de apenas aliviar a dor momentânea, somos chamados a construir caminhos de autonomia e transformação. No mundo moderno, onde a desigualdade cresce e muitos vivem esquecidos à margem, a mensagem da tzedakah é clara. Não feche os olhos para o sofrimento do outro. Mesmo um pequeno gesto pode ser uma chama de esperança. Doar tempo, ouvir, compartilhar, apoiar, tudo isso também é justiça. No fim, a tzedakah nos lembra de algo essencial. Prosperidade não é completa se não for compartilhada. Ser rico, de verdade, não é ter muito, mas ser canal de bênçãos para o mundo. Desde os tempos antigos, o judaísmo ensina que a vida não se resume a existir, trabalhar e acumular. Há algo maior, um propósito. Cada ser humano nasce com uma missão única, uma centelha de luz que só ele pode oferecer ao mundo. Na sociedade moderna, é comum medir o valor de uma pessoa pelo que ela possui: bens, status, diplomas, seguidores. Mas a tradição judaica nos lembra que a verdadeira grandeza está em quem somos e em como usamos nossas capacidades para fazer o bem. O livro de Provérbios traz uma lição simples e profunda. Onde não há visão, o povo se perde. Em outras palavras, viver sem propósito é caminhar sem direção, é perder-se no vazio. Espiritualidade no judaísmo não é fugir do mundo, mas santificar o cotidiano. É encontrar sentido até nas tarefas mais simples: cozinhar, trabalhar, estudar, cuidar da família. Tudo pode ser espiritual quando feito com consciência e intenção. Nos dias atuais, essa visão é poderosa. Muitas pessoas vivem correndo, mas sem saber para onde. Sentem-se cansadas, ansiosas, insatisfeitas. O ensinamento judaico nos convida a parar e perguntar: o que dá sentido à minha vida? O que estou construindo que vai permanecer depois de mim? Não existe resposta pronta. Para alguns, o propósito pode estar em educar filhos com valores sólidos. Para outros, em desenvolver um trabalho que traga benefícios à sociedade. Para outros ainda, em cultivar bondade, inspirar, ensinar. O importante é que cada pessoa descubra sua própria missão e viva em harmonia com ela. O
Rabino Abraham Joshua Heschel dizia: a vida não é uma busca por conforto, mas por significado. Essa é a essência da espiritualidade judaica. Viver de forma que cada dia, cada escolha, cada palavra esteja alinhada com um propósito maior. No fim, quando olhamos para trás, não será a quantidade de coisas que acumulamos que dará paz ao coração, mas a certeza de que nossa vida teve sentido. Chegamos ao fim desta jornada, mas a verdade é que os ensinamentos judaicos nunca acabam. Eles não são apenas histórias do passado guardadas em livros antigos. São convites vivos que ecoam no presente e pedem ação agora. Ao longo deste caminho, falamos sobre intenção, sobre consertar o mundo, sobre família, palavra, descanso, resiliência, educação, justiça e propósito. Cada capítulo trouxe uma chama. Agora a pergunta é: o que você fará com essa luz? No judaísmo há uma ideia constante: o tempo é sagrado. Não apenas os dias de festa, mas cada instante da vida. O ontem já não nos pertence. O amanhã ainda não chegou. O que temos é o agora. O rabino Hillel, em sua sabedoria atemporal, perguntou: se não agora, quando? Essa é a síntese de tudo. Não espere a vida se acalmar para buscar propósito. Não espere ter mais dinheiro para praticar justiça. Não espere que as condições sejam perfeitas para começar a mudar. O momento é este. Cada palavra que escolhe, cada decisão que toma, cada gesto que oferece é uma chance de transformar. Não precisa ser algo grandioso. Às vezes, o simples ato de ouvir alguém com atenção já é suficiente para reparar uma parte do mundo. A tradição judaica nos lembra que não somos espectadores da vida. Somos parceiros do Criador, coautores da história. E o papel que desempenhamos pode mudar destinos. Então, ao encerrar este livro, não o veja como um fim, mas como um ponto de partida. Respire fundo, olhe ao redor, reconheça as oportunidades escondidas nas pequenas coisas e diga a si mesmo: hoje eu escolho viver com intenção. Hoje eu escolho fazer a diferença. Hoje eu escolho começar. Porque o mundo precisa de reparo. E talvez seja justamente você quem carrega a peça que falta para consertá-lo.